Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do nosso Salvador. Eu quero desejar a cada irmão que essa graça possa suprir de uma forma especial. Dizer que vivemos tempos de crises, mas mesmo assim temos a certeza que Deus se faz presente na nossa vida. Hoje eu queria meditar um pouco com os irmãos no Salmo 127, que diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que estrela a sua aljava, e não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Espero que você esteja bem alimentado, Espero que você esteja bem estruturado. Eu queria falar um pouco hoje sobre família, sobre estrutura, sobre edificação, E eu queria falar de uma família que consagra lealdade a Deus, Uma família que compreendeu, por meio da graça, que entendeu isso, pela graça, que Deus, Ele tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas, O salmista Salomão, esse é um salmo de Salomão, Ele começa o salmo dizendo: se o Senhor não edificar a casa. Ele começa a expressar, que se Deus não for prioridade na sua vida, na sua casa, então tudo que você venha a fazer será em vão. Não é à toa que o autor do Salmo, Salomão, ele vai falar em realidade de vida, sobre a sabedoria que ele tinha, no caso no livro de Eclesiastes, que em muitas coisas que a gente faz na nossa vida é em vão. Às vezes a gente faz tantos projetos, nós temos tantos planos, aí ele diz: em vão. Essa palavra é em vão, quando não se coloca Deus. E o sentido da vida, eu acredito muito que está em Deus, somente. Que a gente procura em coisas, e então aqui tudo será perdido, tudo passará nessa terra. E eu queria falar algumas coisas em relação a esse salmo. Eu queria colocar para a família, uma família que presta lealdade a Deus em primeiro lugar. Ela tem que implantar dentro da sua casa um altar a Deus. Então, a família que presta lealdade a Deus, ela possui um altar familiar na sua casa. Ela compreende que ela ama a Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento, O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. A família que possui um altar familiar, ele presta lealdade a Deus, ela coloca Deus em primeiro plano e honra, e lhe presta obediência de uma forma incondicional. Então, se o Senhor não edificar a sua casa, é em vão a sua vida. Então, se você quer ter uma estrutura, se você quer ter uma família abençoada, você tem que colocar um altar dentro da sua casa. Você tem que possuir um altar familiar dentro da sua casa. Você tem que aprender que você depende disso. Então, se você colocar um altar dentro da sua casa,
Se você compreender que esse altar tem que ser devotado a quem? A Deus. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que honrar Ele, você tem que seguir Ele, você tem que colocar Ele em primeiro plano. Eu digo muito às vezes lá na igreja, você só pode oferecer aquilo que você tem. Então às vezes uma pessoa chega de um mundo que por muitos e muitos anos, né, o destruiu a sua vida. Por muitos anos ele foi, né, guiado pelo percurso desse mundo, pelo sistema derrubado, caído. Aí ele chega na igreja, ele precisa aprender, ele precisa entender, ele precisa compreender que toda a sua bagagem, né, ela tem que ser transformada, ela tem que ser modificada, amoldada agora a Deus. O nosso culto que era prestado muitas vezes a demônios, o nosso culto que era prestado a entidades, né, demônios, entidades, o nosso culto que era prestado a um sistema corrupto, caído, agora é amoldado a Deus. Por isso que devemos prestar, que nem diz lá em Romanos, no capítulo 12, um culto racional, com entendimento, e não se amoldar mais ao mundo caído, né? Porque agora nós fomos revestidos de um novo homem. Então, se a gente quer ter uma família edificada, nós precisamos plantar dentro da nossa casa um altar ao nosso Deus. Nós precisamos fazer isso, né? Por isso que o sábio Salomão diz: se o Senhor não estiver na sua vida, é em vão a sua vida. Se o Senhor, que adianta? Eu posso fazer muitas coisas. Eu posso até prosperar, eu posso fazer muitas coisas sem Deus. Mas aí ele vai dizer: será em vão a sua vida se Deus não a edificar. É a mesma coisa que diz lá Jesus falando no Sermão do Monte, nos dois fundamentos. No homem que edificou a sua casa sobre a areia, que a fundação foi uma fundação não boa. E o que foi que aconteceu? Vindo as intempéries, as dificuldades da vida, a casa daquela pessoa, daquele homem, caiu facilmente, porque não estava edificado em um lugar seguro, num lugar sólido, num lugar firmado, bem estruturado. E é exatamente o que o sábio Salomão está querendo dizer. Se você é um homem que coloca Deus para edificar a sua casa, pode vir, que nem diz lá, né, em Mateus, pode vir a tempestade que vier, sua casa estará edificada nesse fundamento. E não será, né, quando vier o vento, ela vai ficar firme. Por quê? Porque ela tem estrutura. Então, se você quer ter sua vida abençoada, sua casa abençoada, sua família abençoada, você precisa colocar um altar dentro da sua casa. Por isso que eu digo, a pessoa chega para Cristo, primeiro ela tem que ser discipulada, ela tem que aprender, ela tem que se encher, ela tem que se preencher da graça para poder transmitir graça. Você só pode falar aquilo que você recebeu, aquilo que você se encheu. E essa graça, por meio de Cristo, a gente só pode dar, né, quando a gente tem, quando a gente é preenchido. Então, se Deus não for na nossa vida, se Deus não edificar a nossa casa, então a nossa vida é em vão, né? Então, no versículo 2, ele vai dizer outra verdade aqui, que inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, né? E comer o pão que penosamente granjeaste. E o que dá a ideia? Que é em vão a sua vida, que você trabalha tanto, você corre tanto, você batalha, você vai lá, às vezes você diz: eu trabalho em 3 empregos, em 4, tá ganhando dinheiro, tá lá na luta, você acorda cedo,
vai dormir tarde, não tem paz muitas vezes, ele disse: é inútil essa sua vida. Isso é uma vida que não tem Deus como referência, como Senhor, como aquele que está ali para lhe ajudar. São aqueles velhos planos que a gente diz: se eu não colocar Deus na minha vida, nos meus planos, nos meus projetos, não adianta trabalhar, não adianta correr atrás, não adianta fazer tantas coisas, se isso aqui vai passar. Tudo isso aqui, bens, isso aqui passa, essa vida é passageira. Mas se nós tivermos Deus, além de nós termos vida, nós, depois que partimos daqui, isso aqui vai ficar. Mas nós iremos receber do céu o gozo eterno, né, para toda a eternidade, né? Isso nós louvamos ao Senhor. Então, a gente precisa plantar, entender isso, colocar Deus na nossa vida, implantar um altar e, em segundo lugar, proceder de uma forma exemplar. Nós precisamos entender que nós todos que compomos a família de Cristo, ou a nossa família, a nossa casa, nós precisamos ser o sal da terra, nós precisamos ser a luz do mundo, nós precisamos mostrar a luz para o caminho das nações, nós precisamos mostrar quem somos mediante uma sociedade caída. Nós precisamos entender isso, né? Que os caminhos de Deus é reto, que os caminhos de Deus é perfeito, que os caminhos do Senhor. Então, uma casa estruturada nesse altar, ele tem que colocar em prática a propagação da palavra, de toda a instrução de Deus. Então, nós precisamos ser edificados nessa palavra que vem do Senhor. Por quê, amados? Porque ele, continuando, ele vai dizer que herança do Senhor são os filhos. Louvado seja Deus. Mostrando que a nossa casa, além dela ser abençoada, se Deus tiver em primeiro lugar, se a gente não tiver, né, nossos pensamentos voltados a bens materiais ou alguma coisa assim, os nossos filhos são a herança do Senhor. Isso nos dá um exemplo de que todo pai, né, toda mãe, né, devemos ensinar nossos filhos no caminho, né, reto do Senhor. Provérbios vai ensinar, instrui o caminho, né, ao teu filho por onde deve andar, né? Efésios vai dizer que é mandamento, ensina o caminho por onde deve andar, para quando ele crescer, né, para quando ele ficar velho, não esquecer dele. É mandamento de Deus, toda instrução de Deus. Pais têm que compreender, ensinar seus filhos no caminho. Filhos têm que aprender a respeitar aos seus pais, né? Por isso que diz aos pais: pais, não procurem, né? Não provoquem a ira dos seus filhos, mas ensinem toda a demonstração do Senhor. Então, precisamos aprender a criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Por quê, amados? Porque os filhos são a herança de Deus. Só quem sabe isso é quem é pai e quem é mãe. Qual a importância de criarmos nossos filhos no caminho do Senhor? A coisa maravilhosa é você poder ver seus filhos crescendo no caminho do Senhor. É poder nós vermos nossos filhos crescendo, sendo sal e sendo luz. É nós crescermos, vendo nossos filhos indo pelo caminho correto. É a gente poder sair e nossos filhos saírem e a gente saber que está seguro, porque eles aprenderam, porque estão crescendo nesse caminho, né? No caminho verdadeiro, no caminho de testemunho, num caminho aonde a gente tem essa certeza. Por quê? Porque é herança de Deus, foi a herança que o Senhor, e por mais que ele se desvie desse caminho, que nem diz a Escritura, ele não se esquecerá dele. Quer dizer, por mais que eles venham mudar a trajetória, a Bíblia diz: ensina o caminho por onde deve andar, para quando for velho não esquecer dele. E muitos filhos hoje perecem, morrem jovens, por falta de obediência aos pais e por falta de instrução dos pais. São duas situações. Então devemos ensinar os nossos filhos, e filhos devem aprender, que nem diz Efésios, né? Como a flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então,
ter muitos filhos naquela época, né, na época bíblica, era um sinal, né, até de bênção, encher a aljava, né? Então, isso era algo que trazia um orgulho para o pai, né? Porque ali dava a ideia exatamente do que? De que você era uns filhos eram abençoados e você prosperava nesse sentido. Por quê? Porque filhos são bênçãos do Senhor, e isso demonstrava por meio da flecha. As flechas é como filho, então tinha muito filho, era comum ter muitos filhos, pais. Mas ele dizia exatamente: feliz o homem que enche dele da sua aljava. Como um guerreiro, né, que tinha muitas flechas, era assim como esse pai que era orgulhoso por ter seus filhos que eram bênçãos do Senhor e cresciam nessa graça. Então, precisamos o quê? Proceder de que forma aqui? Ensinando nossos filhos no caminho correto, né? Primeira, a dependência de Deus, quer dizer, devemos fazer um altar e nesse altar propagar o ensinamento da verdade do Senhor. Em segundo lugar, criar nossos filhos com exemplo, né? Criar a nossa família, a nossa casa tem que ser um modelo, tem que dar um bom testemunho. Mas por fim, os filhos têm que ser levados ao temor ao Senhor, né? Ser criado na demonstração do Senhor, para que a nossa casa seja estruturada, segura, firmada, edificada, solidificada, que a nossa casa não venha, né, fazer isso, porque estaremos seguros em Deus, no Senhor. Então é dessa forma que nós teremos uma casa edificada em Deus. Se Deus não tiver em primeiro lugar na nossa vida, é em vão. Bens materiais, tudo nessa terra passa, mas a família é o bem precioso que foi dado por Deus. Então precisamos, em nome do Senhor, né, dar valor e começar a nos corrigir e procurar fazer aquilo que é certo. Colocar Deus em primeiro lugar, amar ao Senhor em primeiro lugar e começar a ensinar da forma sincera como a nossa casa ela é abençoada quando colocamos Deus por princípio. Que Deus abençoe os irmãos, que você seja abençoado, que você seja abençoado, que você não desista, mas prossiga, olhando para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.